coral da IARP tem essa também. É o primeiro coral corporativo aqui de Ribeirão. Hoje tem vários. Tem coral da IARP, tem... Centro Médico. Centro Médico acabou. Acabou? Acabou. Então, tem vários corais, né? Mas a Associação de Engenharia foi o primeiro coral corporativo. Olá, estamos começando mais um Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa amiga Fabiola e hoje temos duas convidadas ilustres. A Mercedes Regato, engenheira e vice-presidente da associação, e hoje o centro das atenções, Regina Foreste, uma engenheira e maestrina do coral, que é o centro da nossa conversa, o coral da associação, o Coral Geométrico, que está comemorando 30 anos. Sejam muito bem-vindas ambas. E Regina, se você quiser se apresentar, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Regina, uma das primeiras engenheiras mulheres, né, da associação. Trabalhei muito. A associação ainda nem tinha, nem existia sede lá do Padre Euclides, né? E como eu tinha feito piano, eu sou formada em piano também, e eu cantava com a mãe do engenheiro agrônomo José Corsini Monteiro de Barros. Eu frequentava muito a casa deles, né? Aí ele me chamou para participar da IARP, para começar a movimentar a parte social feminina, que era um ambiente extremamente masculino, né? Foi aí que eu entrei. Eu tinha acabado de me formar. Foi aí que eu entrei na IARP, trabalhando com a parte social, mas ainda não tinha a música, né? Mas foi dessa forma, 1980. Ela foi a segunda mulher, né? Da associação, a segunda associada mulher. Olha a importância. Foi quando? Em que ano? 1980. 1980, olha só. O ano que eu me formei. A Mercedes veio logo atrás, viu? Ela falou assim, o quê? Só ela? Mas a Mercedes está convidada aqui, ela veio convidada aqui também porque a Mercedes também participou um pouco do coral, fez parte do coral também durante um tempo. Ainda, viu? Ela tá meio licenciada, mas ela ainda faz parte, ela tá ali, ó. O que a Mercedes, ela vai lá no coral, certeza que ela causa lá, né? Ela causa. Ela causa. Mas é uma pessoa super alegre também. Ela é soprano, né? E aí ela fala assim, Regina, minha voz está mudando. Eu falei, porque você está parando de cantar. Larga um pouco desse creia. E volta pro coral. Volta pro coral. As reuniões que são no dia do ensaio do coral. Os ensaios do coral são às terças-feiras, né? E ela está em São Paulo. É verdade. Bom, Regina, como que começou o coral? De quem foi a ideia e de onde surgiu o nome? A ideia do coral foi minha. Vamos formar... Porque eu já sempre trabalhei com música, né? E praticamente a faculdade também, na faculdade, sempre tem aqueles grupinhos, né? Eu não tinha grupinho, porque era festinha de... Regina chama Regina porque ela leva o violão. Então eu ia em todas as festinhas. Uma vez eu mandei só meu violão e não fui. Já estava achando assim que era bem... Mas eu era assim, apenas uma associada, né? E aí o pessoal, não, vai ser... Né? E eu estava ainda na minha função de engenheira, né? E eu não tinha feito faculdade ainda de música, né? Aí tinha muitos amigos, aí o Paulo Pinho, que foi um grande funcionário da IARP, sabe? Ele movimentou muito, que hoje a gente já não tem. E ele falou, Regina, vamos agitar. Aí o pessoal pediu 3 orçamentos, nós levamos 3 orçamentos e um deles era uma amiga minha, porque eu já estava dando aula na IARP. Gente, essa história eu preciso contar. Claro. Eu sempre
tive uma vontade muito assim de ter minha vida independente, sabe? De ter meu espaço, de ganhar meu dinheiro. E a engenharia, né? Um dia, porque eu fiz estágio, fiz vários estágios, mas meu último foi na Secretaria do Planejamento, na prefeitura, que eu amava. Só que o diretor de lá, no final, quando eu me formei, ele achou que eu era assistente social. Quando eu me formei, eu falei para ele: Zé Guilherme, eu me formei. Ah, então chama mais 5 coleguinhas que eu vou contatar 6 assistentes sociais. Eu falei: mas eu não estou me formando em assistente social, estou me formando em engenharia civil. E aí eu não tinha emprego. Aí você começa, né? Pega um projetinho aqui, pega um projeto. Mas hoje tinha, amanhã não tinha. E eu queria, assim, ter um emprego, né? Nem que fosse, que eu queria meu espaço, né? Aí eu fui para a UNAEP dar aula, né? E como professora, eu tinha bolsa em qualquer curso, desde que tivesse vaga. Aí eu fui fazer violão. Eu tocava violão só de tocar na igreja, essas coisas, não tinha formação do violão. Aí a diretora: vem fazer faculdade. Não. Vou puxar algumas matérias. Bom, no fim, começo a puxar. Aí eu fiz a graduação em instrumento em violão, depois eu fiz licenciatura em música. Aí eu fiz uma especialização em regência e vários cursos que a gente vai para cá, para lá, né? E aí a Cristina dava aula, que foi a primeira regente de lá, e eu sugeri. Ela falou: então você tem que ir comigo. E tá bom, então eu estou desde o início do coral cantando, não como maestrina. Não sabia. Porque nós trabalhávamos juntos, mas não na ERP, ela já trabalhava com coral, era regente. E eu, no violão, lá, dando aula de prática de conjunto, instrumento complementar, mas a minha área era o violão. E aí eu fui... Mas você tocava piano e violão? Me formei no conservatório em piano, a faculdade em violão. Olha só, e eu não toco é nada. Toco o terror só aqui no podcast. Ela foi professora dos meus sobrinhos, né? De piano. Exatamente. E fiquei curiosa, que aula que você dava na faculdade? De engenharia, né? Eu também pensei isso. Na engenharia? É. Não dei aula na engenharia. Você falou que entrou como professora na UNAERP. Não, na ERP. Então, Mas não era engenharia? Não, no colegial. Ah, achei que era na engenharia. Não, dei aula lá, e aí eu tinha um salário, né? No colegial dava aula de educação artística, cheguei a trabalhar com matemática também. Então, sempre nessa área, né? E de lá eu ia descendo, né? Porque lá na UNAEP era muito engraçado, né? Que algumas áreas ficam lá em cima, que a gente falava assim que era sala de estar, sala... E a música ficava sempre lá embaixo. Mas a gente andava por aquela faculdade, e aí eu não dava aula de engenharia, foi na música. Né? Comecei a trabalhar como... essa parte de artes, né, história da arte, inclusive eu fiz vários projetos lá, unindo tudo, né? Sim. Mas era no colegial. E, Regina, qual que é a importância que a música tem na sua vida? Por que você começou tão forte assim ela? A música na minha vida é desde minha mãe. Minha mãe era professora de música. Quase todos os meus irmãos fizeram. Mas, gente... A gente era meio rebeldezinho, né? E eu fui uma rebelde mesmo, sabe? Eu assumo. Fala que só eu causo. Não, eu causava bastante também. E aí a gente começou a estudar piano com a minha mãe, mas a gente não ia para frente. Aí ela colocou a gente em outra professora. E aí a gente tinha que ir, mas a gente tinha a professora e a minha mãe lá em casa. Se não aprendesse um, tinha que aprender com o outro. E... por causa de ciúmes, a diretora do conservatório, que é a dona Diva Taylor de Carvalho, que é a compositora do hino a Ribeirão Preto, que era muito amiga da minha mãe. Uma vez por mês eu tinha que ir na casa dela, para ela me escutar. Então a gente era assim, sabe, meio assim, por causa de mãe, de coisa. Então tinha curso, não sei, vinha fulano de tal, dar o curso, vamos, a gente tocava.
E aí, quando eu me formei no piano, eu dei o diploma para minha mãe e eu queria fazer arquitetura, eu não queria fazer música. Queria fazer arquitetura. E aqui em Ribeirão não tinha. E eu já tinha prestado engenharia no Moura Lacerda, já tinha passado. E aí eu sou daquela época do Mapofei, das médicas, né? Era bem... E nós tínhamos um grupo que a gente ia para São Carlos, porque em São Carlos, na faculdade, você entrava na engenharia no começo, no segundo ano você podia se especializar. Aí tinha arquitetura. Então, o meu caminho era esse, né? De ir para São Carlos. E aí nós íamos numa veraneio. O pai de um amigo levava a gente. E meu pai me pegou no terceiro dia, saindo de casa. Onde você vai? Eu estou chegando, pai. Não, você não vai, porque se você passar... Eu sou a primeira de 9 filhos. Então, imagina que se eu tivesse que meu pai deixasse um sair, era uma fileirinha atrás, né? Eu falei, tá bom, então vou fazer engenharia aqui. Nesse mesmo ano que era janeiro, eu falei assim, então eu vou para São Paulo na primeira Bienal Internacional de Música. Muito doido, né? Aquela coisa de rebeldia mesmo. Até que acabei dando o braço a torcer, né? Aí fui parar. E aí a engenharia acabou ficando meio paralelo à minha profissão. E hoje a minha profissão é a música. Que legal. É a música. A gente tinha um adendo que se pudesse voltar ia ser ótimo, mas a diva Tarla de Carvalho. de Carvalho tocou na instalação da IARP Sim. na abertura solene em 1948, foi isso? Foi 48? Acho que sim. 1948, isso mesmo. Junto com a orquestra. Junto com a orquestra. Olha que legal. Tanto é que a gente tentou reproduzir isso quando a IARP fez 70 anos lá no teatro. Uma das causas, né, de ter tido a orquestra com coral, só que assim, começou por aí, né? Que legal. Mas era uma pessoa assim, muito influente. Ela fundou o conservatório. Mas vocês não tentaram, vocês reproduziram. Foi muito lindo. Foi. Foi muito lindo, os 70 anos. Eu não estava, gente, eu estava viajando, mas meus pais foram, amaram, falaram, e levaram amigos aí. Eles falaram, nossa, quando tiver de novo, pode chamar que eu venho. Muita gente gostou, achou tudo muito lindo. Foi mesmo. Sempre, só elogios pro coral, né? Só elogios pro coral. Agora com a Regina de maestrina, só elogios. Tô me achando hoje. E deve. Agora, eu vou ser chato, como sempre. E vou trazer a Mercedes um pouco para a conversa, que ela tá quieta ali, gente, parece que tá de castigo. Mercedes quieta, eu acho que ela tá com febre. Não, é que hoje o centro das atenções é a Regina. Eu tô aqui só de apêndice. Não, mas tem que participar também. Tô brincando. Mas a verdade é assim, a Regina também faz parte da minha vida de música de coral. Porque eu morava em Sertãozinho. Eu ia falar isso. E eu queria cantar. E não queria ir para Ribeirão, porque o coral da USP era de dia. Eu estava trabalhando. O coral da associação já existia, né, Rê? Ainda não. Comecinho, né? Começando. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? Nós, junto com uma menina de Sertãozinho, que era da música, nós falamos, vamos fundar um coral em Sertãozinho. E fundamos o coral em Sertãozinho. E aí a Mercedes cantava lá. E a primeira regente foi a Cristina, né? Também. Depois foi a Regina. Então eu estou acompanhando a Regina já faz muito tempo. É foi longa muito essa legal. História. Aí, particularmente, a gente tinha esse parentesco porque eu dei aula para os sobrinhos dela. Então a gente já se conhecia, né? E da faculdade, né, Rita? Também. Na faculdade, porque eu formei um ano depois que ela. Legal. Então, assim, lá em Sertãozinho, a gente cantou várias coisas que não se cantavam, por exemplo, coral de Sertãozinho, o hino a Sertãozinho, nós gravamos. Isso. Foi muito legal isso. Então, assim, a gente tem uma história de música juntas. É muito, muito legal mesmo. E da onde surgiu o nome do coral? Então, foi... Senhor Laerte. Vamos falar, né, qual que é o nome que às vezes as pessoas que estão ouvindo é Coral Som Geométrico.
Então, nós estávamos assim, não tem um nome, porque até então não tinha nome, era Coral da Associação de Engenharia, e ficou aquela coisa. Aí tinha um integrante, porque no começo nós tínhamos muitos profissionais, né? Porque o objetivo era desestressar de uma profissão tão assim, pesada, né? E muitos integraram. E aí começou aquela coisa assim, coral. Bom, coral, né? Som. Então, coral, som. E aí ficou aquela geometria, né? Por causa da engenharia. Aí foi a junção. Inclusive, a primeira camiseta nossa é toda bem geométrica, sabe? Podia ter vindo com ela, né? São uns... Que foi seu Laerte que ele bolou, sabe? Eram uns... Tinha quadrados, tinha triângulos, tinha círculos do coral, som geométrico. Quando eu conheci o coral, nossa, eu tinha uma dificuldade de falar som geométrico, eu nunca liguei de geometria. Não, nunca tinha. Sabe quando a ficha tá emperrada assim, não cai? E aí todo mundo, Fabiola, tem que apresentar o coral som geométrico. E falava rápido. E pra mim era uma única palavra, coral som geométrico. Eu falei, gente, eu não... Dava um trava. Depois que eu falei, gente, que burra. A ficha caiu, gente. Eu sempre gostei desse nome. Eu achei sempre muito bacana. É lindo. Né? Mas eu demorei um pouco para fazer o sentido. É bem sugestivo, sim, né? Eu acho que ele é um nome assim muito bacana. E muitas pessoas também perguntam por quê. Aí eu falei, nós juntamos, né? Porque o coral não é meu, o coral é da Associação de Engenharia. Então, a música e a geometria, né? Sim. E aí o pessoal, nossa, que bacana, que legal. Muito sugestivo esse nome. Regina faz 30 anos esse ano. 30 anos. Tá, mas e quando você começou a ser a regente? Sabe a data? Só curiosidade. Sabe. E a data, eu acho que deve ter sido... Não é mês e ano, dia, não é só só o ano, ano. só. Ela sabe a hora. Não sei não. A única coisa que, assim, que eu tenho muito, assim, que a data realmente, assim, do nosso primeiro ensaio foi 16 de setembro. 1994, né? Eu nasci em 94. É? Que é... Uai, mas a idade que tem um coral, 30 anos? É. Você Então, considera... E a Cristina, eu estava cantando. O marido dela que começou... sim. Tá. Não, mas 16. gente, eu pensei que era... Aí, já em 95. Não sei. 95. Em 95. Então tem 20 anos. A 29 Cristina anos. precisou se afastar por um problema pessoal muito sério. E aí eu fui assumindo, mas eu fui assumindo, né? Aí depois ela falou, não vou voltar, né? Aí eu conversei, aí eu acabei assumindo. É uma data precisa, deve ter sido também pro final de 95, por aí. Uhum. E quais são as dificuldades que você enfrentou nesse princípio comparada com as dificuldades enfrentadas agora? A gente consegue ter um balanço assim? Eu acho que o coral hoje, ele é mais aceito. E também pela ideia que eles fazem, né? Porque todo mundo acha que coral é aquela coisa de música erudita, ópera. Existe essa associação, sabe? E a gente não trabalha só isso. Tanto é que a gente trabalha todos os estilos de música. Mas dentro da IARP, a gente acaba trabalhando mais a parte popular, né? E hoje ele é mais acessível, porque eu me lembro assim, de algumas vezes a gente estar entrando, né? E aí o pessoal comentar, ai meu Deus, outra vez esse coral. Cheguei a escutar isso. Olha só. Não, assim, não sei se eram associados, eu não sei se eram, mas a gente entrando, né, lá no salão, ai, outra vez esse coral. No começo, isso. No começo, Existem pessoas deselegantes desde sempre, né, gente? Mas eu acho que aquela questão assim, o que você não conhece, você não gosta. Isso até hoje, né? Sim. Seja no paladar, na audição, no que for.
E aí as pessoas... E hoje a música é muito presente, né, em todos os sentidos, nas nossas vidas, nas nossas profissões. A música, ela é muito forte. Ela é terapeuta, ela acalma, ela relaxa, ela anima. Ela tem todos... E a música, gente, se vocês tirarem a parte de interpretação, ela é pura matemática. Agora, Pegou? eu quero que explique, porque nunca consegui fazer Vamos essa... deixar mais tempo explicar. Por se favor, vocês- o Bruno tá querendo aqui também. Eu tava querendo me intrometer, mas tá quieto. Se vocês pegarem uma partitura, né, ela é dividida. Hum. No começo dela, ela vai ter um compasso que seria o ritmo, o estilo, né, que seria 2 por ou binário, ou ternário, ou quaternário, que são, né, por exemplo, se normalmente um samba é sempre binário. 1, 2, 1. Todo samba é binário. Normalmente, as cantigas de roda, aquelas músicas antigas, aqueles filmes, aquelas polcas, sabe aquelas danças? Uhum. Ternário. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá. Sabe isso? E normalmente o restante acaba que seria o quaternário, que é uma música que conta mais a história, né? E ela tem essa parte. Dentro dessas partezinhas divididas, que a gente chama de compasso, tem as notinhas. E elas têm que ser calculadas naquela medida. Você pode colocar quantas notinhas, mas a soma daquilo tem que dar um compasso ou binário, ou ternário, ou quaternário. Então, é pura matemática, gente. É muito legal. Era né? isso que você ia falar, Bruno? Com certeza não, por isso que eu deixei a maestrina. Você acha que eu nem quis? Aí você tira a parte da interpretação, né, de toda aquela assim, mas a música é uma ciência exata, gente, por incrível que pareça. Que legal. É uma ciência Agora a exata. gente vai viajar para o outro caminho. Mercedes e Regina. Que fato vocês duas lembram de estarem juntas no coral, cantando, se apresentando, que foi um engraçado e um marcante? Que pode ter sido o mesmo também. Engraçado. Engraçado é que nós tínhamos uma coralista, né? Que ela era contralto. E quando a gente ia cantar alguma coisa e o soprano não dava conta, porque ela tinha uma voz possante, ela vinha cantar com a gente. E na festa de 70 anos da associação, da Harpa. que foi no teatro, ela ficou do meu lado. Então, ela cantava ora no contralto, ora no soprano, e eu era soprano. Então, isso foi uma coisa interessante, eu acho, que foi uma coisa que deve ser... todo mundo lembra dessa história, né? Sim, Raquel. sim. Raquel. Olha, já Que que a Deus a gente tenha. tem a maestrina, explica para o nosso ouvinte o que é o contralto e o que é o soprano. Soprano. São as classificações das vozes, né? As vozes, quando o pessoal fala aquelas vozes mais fininhas, Minha são as irmã. vozes mais finas, mais agudas. A Fabíola, Ai, meu Deus, Não é sua irmã, né? Eu sou o mais alto. são as sopranos. Então, seriam as vozes, o pessoal fala em mais finas, são as mais agudas, as vozes femininas, tá? Agudas, e as vozes mais graves são os contraltos. Mas, na parte de grandes corais líricos, em óperas, dentro dessas duas classificações existem outras, soprano 1, soprano 2, soprano lírico, né? Mezzo-soprano, Uhum. contraltos também, primeiro contralto, segundo contralto, porque são vozes, assim, a gente não consegue ter um contralto brasileiro legítimo. A gente tem, assim, uma Alcione, né, uma Marrom, né, vozes mais graves, porque o resto do brasileiro fica mais ou menos tudo no mezzo-soprano. Aí você joga um pouquinho para o soprano. Então, a partitura, ela vai acabar sendo escrita dentro daquela tessitura. E os meninos, né, seriam os mais agudos tenores e os mais graves
os baixos. Essa é uma divisão assim, básica, né? Soprano, tenor, contralto, soprano, contralto, tenor e baixo. Mas tem o barítono, tem o tenorino. A gente tem também, inclusive na associação, um rapaz que ele é soprano. Ele canta, né, com a gente? Eu esqueci o nome, gente. É o primeiro cara, nossa, que cantava aquela... Edson Cordeiro. Ah, Ele tem um falsete, né? Que normalmente os homens não conseguem, mas ele tem, né? E antigamente, para poder ter essas tessituras, né, nos coros, né, não tinha mulher. Mulher era proibido cantar. E aí, então, tem os famosos castrati. Eles castravam o homem para ele não mudar, não ter a muda vocal. Então, tem até um filme lindo, gente, lindo, chamado Il Castrati, Farinelli, Il Castrati. E eles ficavam com a voz de menino, porque o menino, ele tem a voz aguda. Quando a gente fala vozes brancas, todas as vozes iguais, a criança, normalmente, elas são todas iguais. A muda vocal no menino começa, às vezes, 9, 10, ele vai mudando, ele passa por essa muda vocal. E o que aconteceu? Eles castravam para não poder... Era muito triste, né? Mas porque era proibido. Sabe, era proibido a mulher cantar. Gente, eu não sabia. A mulher, ela só cantava em casa. reservado. Não, nos prostíbulos, né? Naquelas sim. coisas assim, você entende? Era proibido. Então, Que dó, né, gente? Porque é tão bonita a voz das mulheres, né? Eu acho que era o medo do canto da sereia. Boa. tem muita história. Né? Vai que a mulher cantava era igual a sereia. Vai seduzir. Mas Acabou? eu queria comentar também que eu cantava no coral de Sertãozinho. E aí eu mudei para Ribeirão Preto. E a Regina falava assim, vai lá na associação, você é engenheira, vai cantar na associação. E eu enrolei acho que uns 2 anos antes de entrar. Depois eu entrei, né? A Regina ficou puxando, vai, vem, eu fui. Adorei, ia nos ensaios, era toda terça-feira. Gosto de cantar. Acho que minha voz mudou sim, Rê. Claro, gente. Porque eu acho que eu era mais aguda. É uma coisa normal. E eu percebi isso como é que chama? Na época da doença? Covid. Na Covid. Na pandemia. Na pandemia. Por quê? Na pandemia, a Regina falava pra gente, cada um vai gravar e eu vou juntar. A Regina fez isso, né? Ela fez uma gravação do hino de Ribeirão A gente não Preto. parou o coral na pandemia. Nós fazíamos online. Eu lembro que teve. Continua, depois eu conto. Então, aí a Regina pedia pra gente gravar em casa. Nossa, mas eu sofri tanto, porque eu falava, minha voz não é a mesma. Regina, não tá bom, tá horrível. Teve um que eu falei pra ela, não põe não. Não põe, não põe minha voz não, porque não está boa. E eu fico triste, porque eu sempre cantei, adoro cantar desde pequena. E é ruim você achar que não está alcançando mais aqueles tons, Sim. mas... Isso é normal da mulher por causa de hormônios, aquilo. Então, eu também era soprano. Eu cantei muito tempo também, lá na USP e tal. E eu só ia mudando de cadeira, né? O maestro falou assim, onde você vai? Eu falei, eu soprano 1, já não estou dando conta, não. Eu passava por 2. Né? E aí, no fim, eu já estava no contralto. Porque a gente perde mesmo os agudos. E, engraçado, assim, nós temos muitas pessoas com uma idade mais avançada no coro. E eles não têm voz de geriatra, mas voz de velha. Não tem. Porque existe um estímulo. Treinamento. Então é igual. Fortes, Sim. Não estão ficando flácidas. Exatamente. Elas não vão ficando flácidas, elas vão endurecendo. Sim. As cordas vocais, elas vão endurecendo. Então, você precisa ter esse treino, né? E a gente vai perdendo. A primeira coisa que a gente vai perdendo são os agudos.
começa a pensar nas vovós da gente, as vozes delas são um pouquinho mais graves, assim, meio vovó mesmo, né? Meio ondulada, vamos dizer. Sim. Normalmente, isso é muito engraçado, né? Que nas igrejas a gente percebe muito isso, né? Que ela, no caso, vou dar um exemplo, né? A voz não vai de uma nota para outra, ela passa... No caso, canta uma Ave, Ave, Ave Maria, sabe, vai, e não tem aquela precisão, não tem, e vai perdendo. Então você vê aquelas vozes de senhorinhas mesmo, assim. Agora, quando a pessoa canta, ela não perde ela tem a muda vocal, mas ela continua firme, né? Uhum. E também na respiração, no controle, a técnica vocal. É a mesma coisa que fazer exercício, gente. Não fez, endurece. E o que eu ia falar aquela hora era que eu lembro na época da pandemia, que a gente ainda fazíamos palestras online, a Semana da Engenharia, da Arquitetura, se eu não me engano, foi online. E a abertura das semanas era o coral. Isso. Era o vídeo do coral, mas só que como cada um estava em casa, ficava a telinha de cada um que gravou, né, esse vídeo gravados, todos juntos cantando. E eu achei genial, porque eu falei, gente, eles conseguiram colocar todo mundo no mesmo time, no mesmo... Foi muito legal. Que edição que foi, né? Olha, foi um momento, assim, muito difícil para todos, inclusive para mim, mexer com essa parte que eu não sabia. Temos a Ângela, nossa, a Ângela me ajudava muito. A gente ia na associação de máscara, trocentos, né? Faz assim, a associação comprou uma plataforma, né, para poder... Foi um aprendizado, né, fazer essas gravações, né, mosaicos, né? Sim. E as pessoas em casa são pessoas que também não estão acostumadas com essa parte digital. Foi difícil, difícil. Mas ficou muito bacana, né? Nossa, eu ficou adorei. muito lindo. Inclusive, a gente podia colocar depois, se tivesse como acrescentar, colocar no Instagram de novo aquela abertura que ficou genial. Teve uma posse da associação, que teve que ter posse. Eles colocaram um painel ali no salão, cada um subia, assinava, e o coral rodando, né? Assinava e saía. Você lembra disso? Lembro. Eles falavam, gente, tem que ter, só que vamos colocar. Acho que foi o ano que eu tomei posse. Eu acho que sim, Fabíola. Foi o ano que eu tomei posse, a primeira diretoria que eu participei. Que a gente foi todo mundo de máscara, tirou a máscara isolada lá assinava. Na parte de fora. Isso. Pra tirar a foto, pra sair na revista. Assinava e ia embora. Aí ficou o coral cantando de fundo no... Exatamente. Exatamente, foi isso. Foi verdade. Isso. Fiz parte. Fez parte dessa história. Fiz parte dessa história também, gente. Tava zoando aqui que a história é longa, eu tô no meio dela. Todo mundo, de uma certa forma, sabe? Tem uma história assim, essa eu vou contar, inclusive, nós vamos fazer uma apresentação no dia do aniversário, né? Tinha aqueles que gostavam mais, né, de música, só aquilo. E começava assim, essa música é tão legal, né, pro coral cantar, essa música. E aí eu falava, vamos fazer. Aí ficava assim, essa música foi para fulano. Ó, o ciúme. Aí depois ficava assim, mas você não vai fazer a música? Ela faz música para fulano, música para ciclano. E gente, aí eu vou deixar no ar, porque essa história eu vou contar no dia 16. Dia 16 de setembro. O episódio espero que já esteja no ar até lá. Então, todos que estiverem ouvindo estão convidados para ir prestigiar. Às 19h30, lá na associação. Que dia que é da semana? Segunda-feira. Que bom, vou estar aqui. Pode ir. Eu achei que você ia estar lá junto cantando, Mercedes. A Regina não deixa, eu não ensaio mais. Se eu não ensaio, você não canta. Mas nada mais justo. Quem sabe você não ensaia alguma coisa? Porque vai ter alguns que vão vídeos. Poder cantar aquela que ensaiou e sai. Entendeu? De repente, Aime, vamos! Pronto, convite ao vivo. Agora! Eu
tô. Você viu, né? Pescando de Não, volta. olha, A pressão. toda vez que o coral se apresenta na associação, e eu tô lá, né, como vice-presidente, e eles passam, falam um oi e tal, ela fala assim, vem pra Vem pro cá, lado de cá. vem pro lado de cá, vem cantar. É verdade. E quem quer fazer parte do coral, como que funciona? Tem que ser associado, não tem que ser Não, associado? Só Como tem que ser que- profissional. Também Ah, não. brincadeira. Só tem que comparecer. Tem que ensaiar, né, tem que ir aos Tem ensaios. que ter, sempre falo assim, tem que assumir um compromisso. Isso. Agora, ele é aberto à comunidade. É uma parte social que a associação tem, né? E foi o primeiro projeto social, porque já teve dança, já teve tai chi, que voltou agora, uma série de projetos junto com o coral. E o único que sobreviveu foi o coral, né? Então, ele é aberto à comunidade. E hoje nós temos poucos profissionais, sabe? Mais comunidade do que os Mais profissionais. comunidade, sim. Quando nós estávamos em 4 ou 5 engenheiros e uma arquiteta, que era A Marta. a Marta. Eram poucos. Aí, Mercedes, você saiu aí e desfalcou ainda mais. Então, Fica só viajando. Então, só tem que ter um compromisso, né? Porque não adianta a pessoa só ir ao ensaio e na hora da apresentação, você conta com aquelas pessoas, né? O coral chegou a ter 51 integrantes. E hoje Hoje- temos quantos? 35, mais ou menos, 35, 34. Mas, assim, assíduos, eu sempre conto 30 elementos. 30. Tá? Porque sempre um não pode, aí o outro não sei o que lá. Mas o limite máximo foi 51. Como que tá sendo agora o ensaio do coral com a reforma da associação? Voltamos a estaca zero, porque porque o coral ele parece nômade lá dentro da associação, né? Ai, Mesmo antes, a gente não tinha sala. Onde nós vamos ensaiar hoje? Na sala aqui. Hoje, um dia, eu sou muito grata ao Calil, que eu estava conversando com ele. Tem algumas pessoas, né, assim, que se destacaram muito. O Irilandes na compra do piano digital, porque nós tínhamos um teclado, mas assim, porque hoje o nosso instrumento é um piano digital e é da associação. A associação é que comprou, né? E foi na gestão do Irilandes, ele que deu maior força, né? E o Calil, eu sempre falava assim, gente, a gente nunca tem uma sala. Quando teve um projeto de ampliação lá, aquela boate, no projeto era a sala do coral. Nós nunca ensaiamos lá. acho que sim. Acho que ensaiamos lá. Lá não. Será que nunca? Parece que eu lembro. Chegou até a fazer uma festinha, né? a única foi com festa. Nada é mais justo. Não, acho que ensaiamos algumas vezes, sim. E a gente não tinha, porque eles precisavam das salas, né? Eu lembro da gente carregando as cadeiras, por isso que eu Tu lembra? Traumatizou. Aí, Olha o trauma instalado. lá embaixo, né, tinha na garagem, tinha uma parte, era aberta. Eu falei, nossa, se fechar isso daqui, daria uma salinha. Aí conversei com o Calil, nós descemos, ele falou, vamos fazer. Aí eu falei assim, ele falou, vamos colocar um vidro, né, uma janela também com um vidro mais blindado, assim, para não vazar o som, só aquilo, né? E por uns bons tempos ficou a sala do coral. Olha, nós tínhamos tudo o que precisava. Tinha até um computador lá, tinha impressora, tinha data show, o armário, foi feito um armário para a gente guardar os instrumentos, tudo. Era a sala do coral. Agora, mexeram na sala do coral. Não, mas vai ter. Não, mas agora com a reforma vai ter a sala Não, do aquela coral. sala que era do coral vai continuar, só que ela vai ser utilizada também para algum treinamento, mas ela é do coral. Eba! Ó, Eu tá sei vendo, porque eu vi né? o Anotado. projeto. Eu vi o Anotado. projeto. Exatamente. Só se mudar no meio do caminho, mas E o também projeto tinha que tá ter lá. um nome ali, né? Porque todas as Regina. salas têm um É nome. mesmo.
É mesmo. Né? Não, as salas têm o nome, Tem nome. de professores nossos da faculdade, de engenheiros que trabalharam ali. É mesmo, Rê, só tem um nome. Precisa ter um nome. Não, e agora vai ser uma sala melhor, porque vai ser ventilada. A outra era bem fechada, né, Rê? Essa não, vai ter ventilação, ter um banheiro ao lado, vai ser. Vai ser bom. Agora a reforma da IERPS vai ficar top. Ah, vai mesmo. Vai ficar top, nossos associados vão amar. Todos. Pode perguntar. Não, eu ia perguntar, assim, as pessoas que quiserem participar, né, a Rê comentou que Tem que se comprometer. tem que se comprometer, é gratuito. É gratuito. Então é só aparecer lá na associação de que dia? Às terças-feiras, das 7h30 às 19h30, às 21h30. E existe porque alguns corais que são mais profissionais fazem teste, né, para ver se é aprovado. Não, lá a gente só faz uma classificação da voz, se ela vai cantar no soprano, se ela vai cantar nos contraltos, e a gente tem que trabalhar essa situação. Nós aceitamos. Eu só falo que só não canta quem não fala. Sim. E mais uma coisinha, só mais uma pergunta. Além da associação, porque o pessoal fala o coral da associação só se apresenta na associação. Não, né? Não. Vocês fazem apresentação aonde mais? Que vocês costumam, já foram? Já tivemos grandes. Várias. Gente, essa também eu tenho que contar. Eu não lembro quem que era o presidente do CREA que veio para Ribeirão e o coral cantou. Ele ficou apaixonado. Falou assim, vocês vão cantar no seminário dos fiscais, lá em Água de Lindóia ou Poços de Caldas? O Vacância, onde era? Vacância Não sei. é Poços de Caldas, né? Então é Poços de Caldas. Eu quero coral. Aí você vai entrar em contato, assim. Tá. Terminamos de cantar, só que tá, aquela festinha. Mas esse foi o top, sabe? Foi o top. Aí foi chegando, e aí, olha, eu não lembro o nome do presidente agora, ai, que falha chata. Regina, e aí, você tá vendo isso aqui e tal, né? Tá bom, eu falei, mas não, vê aí quantos são, ônibus, hotel, porque não dá para fazer um bate e volta, né? Aí eu começava assim, fazer cotação, tudo eu multiplicava por 30. Meu Deus. Não vão pagar. Meu Deus. Inclusive, porque os fiscais ficaram no Vacância. Eu falei, não, mas aí já é demais da conta. Eu falei, não, vamos ficar num hotel mais simples e tal. E eles vieram buscar de ônibus, nós fomos para lá, chegamos à noite, na sexta-feira, no local para passar o som, para ver tudo, né? Voltamos para o hotel e foi no sábado de manhã. Gente, uma plateia exclusivamente de homens. Eles aplaudiram o coral. O Wilson Laguna estava de pé. Olha só. Foi uma coisa bárbara, sabe? E o CREA pagou tudo. Olha só. Parabéns. As nossas refeições eram no Vacância. A gente saía do hotel, fazia refeição. Aí terminamos de cantar, para esperar. Nós fomos lá, porque o seminário foi lá, né? Numa outra sala. Nós fomos lá para um hall, achamos um piano de cauda. Você não estava, não, Mi? Não estava, né? Pode tocar, será? E tal, assim, né? Dri, abre. Abrimos o piano e juntamos ali isso aqui. Começamos a cantar, né? Terminou o seminário, o pessoal ia chegando. Nossa! E a gente cantando, fizemos uma sala de espera. Almoçamos e o pessoal, nossa, que legal, papai. Bom, terminou, vamos embora, né? Porque é uma noite só. Nós estávamos saindo, já pegando estrada, eu recebi uma ligação. Nós queremos o coral, ia ter um evento que eu tô... agora Famosos. Eu falei, não, agora nós já estamos na estrada, a gente não tem como, porque
a proposta era essa, quem está bancando, mas queria um coral, que a gente voltasse. Não, mas a gente... Mas daí tinha o ônibus, né? A gente tem contrato, essas coisas todas assim, é bastante, né? Então... Quase. Se não fosse o ônibus, era mais 3 dias. Ô, Regina, e vocês também foram para Campos do Jordão, não foram? Sim, Eu não fomos. cantava nessa época. O primeiro... Ô, Mercedes, você tá perdendo o melhor? Não, mas Que foi que só tá por causa acontecendo? desses que ela começou cantando, a Ah, vai esperança ver de que que fosse sim. para algum lugar. Não, foi mais recente. Eu recebi, porque o coral da IARP tem essa também. É o primeiro coral corporativo aqui de Ribeirão. Hoje tem vários. Tem coral da IARP, tem... Centro Médico. Centro Médico acabou. Acabou? Acabou. Então, tem vários corais, né? Mas a Associação de Engenharia foi o primeiro coral corporativo. E eles iam fazer um encontro de corais corporativos em Campos do Jordão. Nunca fui. Nunca fui, preciso. Vale a pena. Aí vem aquela coisa. Bom, vem convite, você manda para a diretoria, só aquilo, né? Como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Aí a associação falou, vou pagar o ônibus. Aí eu conversei com o organizador, ele tinha, acho que é Sabesp, era uma colônia lá, falou assim, eu vou arrumar para vocês. Aí, e não ficou caro, então cada coralista pagou, né, para ficar lá. Nós íamos cantar no domingo de manhã, nós fomos para lá na sexta-feira. Bom, fomos, chegamos nesse local, tá? Aí já todo mundo, vamos para a rua, só que tal, fomos lá no bar, aquela coisa assim, voltamos. Aí, de manhã, no sábado, o organizador me liga. Regina, você tem repertório para fazer uma apresentação na concha acústica? Eu tenho. Porque nós íamos fazer uma apresentação específica no domingo de manhã, sabe? E ela tinha uma história, né? Que foi uma pena que a gente não conseguiu mais reproduzir ela aqui em Ribeirão por causa de uma série de... Então, eram músicas africanas, então tinha uma história. E não dava, e também tem o movimento, não dava para fazer isso, tem que ter um local com um palco grande, tudo. Então, essa era a nossa apresentação para o domingo de manhã, lá para o Encontro de Corais. Mas nós tínhamos repertório. Vocês querem? Lógico. Tinham 2 corais só, com repertório para cantar. Lá fomos nós no sábado à tarde, cantamos na concha acústica. Que é onde tem os festivais. Sim. Olha só. Então, foram coisas... fora isso, a gente já cantou em São Simão, na semana de Marcelo Grasman, Barrinha, Bento Quirino, Sertãozinho. Sertãozinho tinha a semana de música. Então, o coral da Regina da associação, ia e cantava lá junto com a gente. Então, a gente fez vários números juntos, né? Os 2 corais, porque a Regina era regente de Sertãozinho e daqui de Ribeirão. Barrinha também, que é a cidade do Jean William, né, do coral. Então, a região aqui a gente rodou bastante. Fora os natais, né? Os natais que a gente cantou. E também, na época de Natal, a gente ia nos asilos, né, Regina? Foi muito bacana. Até hoje a gente faz, né? Essa parte social. A gente fazia a chegada do Papai Noel lá no Pedro II. Aqui em Ribeirão também tinha um projeto muito bacana que se chamava Cultura Encanto, que era um encontro de corais no Pedro II, no Teatro Municipal. Então, o coral canta em bazar, a inauguração, não sei do que, a gente vai... Precisou? Vamos embora. Que legal. Convidou, a gente vai. Convidou, sendo possível, estarão presentes. Sim, porque tem tem alguns requisitos, né? A nossa última foi na inauguração da primeira fase do Palacete Camilo de Matos. Eu vi. Inclusive,
Você vai lá amanhã? A gente Inclusive, tem no a lá associação amanhã. vai fazer uma visita. Mas eu falei, eu ia falar a gente tem no lá amanhã, mas eu não sei quando o episódio vai Não pro ar. vai ser amanhã Não é quando amanhã, você nos ver, gente, mas Não amanhã. vai, você vai amanhã? Não, o episódio não vai hoje, então não tem como falar que vai ser amanhã. Ah, entendi. Meninas, gostaria de agradecer a presença de vocês. É um prazer estar com ambas. Pode falar, Mercedes. É porque eu tenho um recado do presidente da associação e eu falei, não, vou deixar para o fim. O Fernando, eu estava com ele agora à tarde, Regina, disse para te agradecer e que o coral é muito importante para a Associação dos Engenheiros, que é uma honra ter esse coral fazendo parte da Associação dos Da nossa Engenheiros. história, com certeza. Da nossa história. Parabéns. Parabéns por toda a Ai, dedicação. obrigada. A gente é muito grato, sem dúvida. Muito obrigada. Para vocês que estão nos assistindo, você pode continuar assistindo no quê? No No YouTube. tocador, no YouTube, onde você estiver e em todos os outros disponíveis hoje. Não esquece de nos seguir, de deixar o seu like e se você tiver alguma sugestão, por favor, fique à vontade. Obrigado, até o próximo.